Olá, queridas, graça e paz. Hoje é o nosso momento das mulheres, né? E nós vamos estar dando continuidade ao pensamento de número 1 do livro Pensamentos Poderosos. Nós vamos estar fazendo comentários sobre ele. E Deus tem nos edificado bastante, nos lembrado acerca dos pensamentos dele ao nosso respeito, não é verdade? Então, fica ligado aí, já começa aí curtindo, compartilha para outras mulheres serem alcançadas. E nós vamos estar ajudando o Senhor, cooperando com Ele a alcançar essa região, as mulheres da região sudoeste. Amém? Mas você pode também estar mandando para várias mulheres de todas as regiões, claro, no Brasil, até fora do Brasil, se você quiser, fica aí à vontade. Quantas mais mulheres forem alcançadas, mais o Senhor vai estar fazendo o que Ele deseja, né? O que Ele tem colocado em nosso coração. Então, 3 João 2, ele fala assim: amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, queridos, a Bíblia nos relata, né, que a vontade do nosso Pai é nos ver bem, em todos os sentidos. Então, as nossas necessidades supridas, quando nós somos supridos, Ele está sendo exaltado. Então, o nome de Jesus ele é exaltado na minha vida e na sua vida quando nós estamos bem, em todas as áreas. A vontade dele ele faz votos para que nós estejamos bem, próspero, que a gente tenha saúde, que a gente tenha prosperidade, que a gente tenha as nossas necessidades supridas em todas as áreas da nossa vida. Qualquer necessidade, ele tem prazer em nos suprir. Essa é a vontade dele. Mas ele diz que é assim como a nossa alma pensa, assim como é próspera e como vai bem a nossa alma. E o que é a nossa alma? É o nosso intelecto, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós projetamos dentro de nós. E começa aonde tudo? Na nossa mente. Então nós precisamos estar enxertando a palavra de Deus na nossa mente e deixando mesmo a nossa mente cativa à obediência de Cristo e tudo que diz respeito à palavra dele, porque se nós nos enchemos de problemas, ele já vem sem a gente chamar. Imagine se a gente fica meditando neles, né? Então nós somos tentados todos os dias. Quem não é tentado? Todos os dias a ficar se dedicando, né? Se dedicando a problemas, a soluções de problemas. Deus ele nos dá as soluções de problemas. Mas nós precisamos meditar na palavra porque nós precisamos estar cuidando e cultivando em nós uma fé inabalável. E isso só é possível com a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e ela divide a nossa alma e o nosso espírito, as nossas juntas e a nossa medula. Então ela é poderosa mesmo para salvar nossas almas. Amém? Aleluia. Dá um aleluia aí onde você está. Que essa palavra ela é poderosa, queridos. Não importa o que nós estamos sentindo, não importa o que nós estamos vendo, não importa o que nós estamos passando, não importa nada que esteja acontecendo, nenhuma situação. Ela não deve ser maior do que a palavra de Deus dentro da gente. Amém? Então, dentro de nós precisamos puxar lá de dentro aquilo que nós temos como um bom depósito da parte de Deus. Então, está cultivando um pensamento, né? E está enriquecendo a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Salmos 24 fala, a partir do 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nela habitam. Fundou a ele os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Então nós conseguimos, né, estar neste lugar de justos, de justificados pelo sangue de Jesus. Ele nos justificou, ele nos comprou a um preço alto e foi a um preço de sangue, queridas. Então nós somos preciosos para o Senhor, nós somos poderosos nessa terra e a palavra de Deus diz que o povo que conhece Deus, ele fará proezas. Então nós precisamos estar alimentando
essa alma próspera, esse pensamento próspero, tirar a mentalidade de miséria, não importa de onde a gente veio. Eu não tive uma educação, não nasci em berço de rico. Eu entendi que eu era rica quando eu me converti, conheci esse poderoso Senhor e Salvador da minha vida, e eu entendi que Ele se fez pobre no meu lugar. Ele se fez pobre para que eu me tornasse rica. Então, como é que eu me torno rica? E riqueza é só dinheiro? Não, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é um detalhe, nós precisamos dele, né? Então, se você tem problema em ter dinheiro, se você tem medo de ter dinheiro e pecar, eu quero te dizer, nesta noite, neste dia, nesta estação da sua vida, você não precisa ser pobre para que você não peque. Amém? Nós podemos sim ser enriquecidos em tudo. Essa é a vontade do nosso Pai, queridos. Essa é a vontade do nosso Pai. Como é que nós vamos dar oferta? Como é que nós vamos dar dízimo? Como é que nós vamos nos vestir bem? Como é que nós vamos comer bem? Como é que nós vamos suprir nossos filhos? Se nós não temos. Então, Ele tem interesse, né, de nos suprir. Ele tem interesse de nos ver bem. Essa é a vontade do nosso Pai. Ele nos ama e Ele nos quer bem. Ele nos quer tanto bem que Ele nos deu a palavra dEle para, em momentos difíceis, quando estivermos passando por alguma situação complicada, difícil ou algumas tentações de Satanás, para que nós pensamos, né? Viemos a pensar, para que nós venhamos a pensar que nós não podemos ou que nós não temos. A Bíblia nos garante que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. E isso não significa que nós não vamos trabalhar, nós não vamos superar coisa, ou nós não vamos economizar, ou nós não vamos precisar guardar, ter reservas. Não é isso. Eu sei que às vezes a gente não consegue ter reservas, não é verdade? Cada um passa por suas situações, mas não é falando sobre isso, mas sim falando daquilo que Ele pode fazer por nós, daquilo que Ele pode nos fazer alcançar nele. Este lugar em Deus não é um lugar físico. Essa prosperidade em Deus não é uma prosperidade física, essa prosperidade é uma prosperidade da nossa alma. Então nós precisamos pensar bem, nós precisamos nos alimentar daquilo que é bom, verdadeiro, justo, honesto, de boa fama, que é o quê? A palavra de Deus, tudo que vem dele, tudo que vem do nosso Pai. Isso nos fortalece, isso nos alimenta, e é disso que nós precisamos. Então eu incentivo você a estar comprando esse livro de Joyce Meyer, Pensamentos Poderosos. Esse livro é maravilhoso. É o primeiro livro dela que eu li. Eu nunca me interessei muito, como nós temos um acervo grande de livros na nossa editora Rema Brasil Publicações. Nós precisamos valorizar o que temos. Amém, queridos? Uma coisa eu aprendi com o nosso apóstolo Guto, é colocar o meu coração naquilo que eu preciso colocar e eu valorizar aquilo que Deus me deu. Então eu preciso valorizar, desenvolver o que Deus me deu. Se nós temos uma editora, nós vamos valorizar mais a nossa editora, né? Sem desfazer das outras, claro, mas é o que nós temos. O que é que eu tenho? Então eu te pergunto hoje, o que é que você tem? Valorize o que você tem, desenvolva o que você tem, e Ele vai dar o crescimento. Amém? Mas nutra essa mentalidade de que você não é pobre, você não é miserável, você não é pobrezinho, coitadinho. Não importa se você não tem nenhum real no bolso, mas o que importa é que você tem um Deus, que eu e você, nós temos um Deus que tudo pode. Hoje nós podemos estar sem nenhum real no bolso, mas amanhã nós podemos estar com a nossa conta recheada. Amém? Quem recebe? Eu recebo. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí. Deus pode nos fazer abundar em toda boa obra. Amém? Essa é uma promessa do nosso Pai quando nós vivemos para Ele. Nós servimos a Ele. Queridos, como é importante servirmos a um Deus de paz. Como é importante pertencermos a um Deus de amor. Amém? Como é importante pertencermos a um Deus que tudo Ele pode fazer por nós. E Ele pode nos orientar o que fazer. Amém? Então nós precisamos ter essa mentalidade. Deus não nos esqueceu. Nós não estamos em um lugar físico a ponto dele nos esquecer. Ele nos encontra onde nós estivermos. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe onde nós congregamos. Ele está nos vendo. Então Ele sabe da nossa vida. Amém? Recebe isso. Ele te encontra onde você estiver. Agora esteja no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa. Porque a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! É uma promessa, queridos. Se obedecemos,
se estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos obedecendo a Ele, ao seu propósito designado para a nossa vida, nada nos faltará. Ele faz transbordar a nossa vida, mas nós precisamos nutrir. É o diabo dizendo: tá vendo, você não tem, olha teu armário, olha tua geladeira. Não minta, né? A primeira coisa que ele fala, que nós somos crentes, ele é bem inteligente, mas ele é um derrotado, amém? Então ele pode sim sugerir, mas ele não pode nos deixar pensar e alimentar, brotar dentro de nós que nós não podemos, porque isso é uma mentira. Quem está mentindo é ele, não nós, amém? Nós estamos chamando a existência aquilo que nós não temos. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Vamos lá para Hebreus 11. Vamos lá ver o que é fé, amém? Aleluia, oh glória, Pai, obrigada, Senhor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então Deus quer que eu e você obtenha bom testemunho, não um testemunho, um bom testemunho, amém? Aleluia, Deus é o nosso Pai e Ele tem vontade, queridas, de nos ver, queridos e queridas, de nos ver bem, de nos fazer transbordar em nossas vidas. Nós podemos prosperar fazendo a vontade de Deus, nós podemos prosperar vendendo alguma coisa, nós podemos prosperar simplesmente com um salário mínimo. Nós sabemos, né? Nós não vamos aqui levantar estatísticas, né? Nós não vamos falar de política, não é o que eu gosto de falar. Eu, na verdade, não gosto mesmo. Eu gosto de falar da palavra de Deus, amém? Então, nós não vamos falar sobre isso, mas nós sabemos que no natural, né, um simples salário mínimo, ele não vai suprir tudo que a gente deseja, amém? Você concorda comigo? Mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Lá em Efésios 3:20, vamos ficar lá? Esse versículo estaria lá na frente, mas agora nós vamos estar falando sobre ele rápido e novamente nós repetimos lá no final, amém? Efésios 3:20, ele fala, querido, se você olhar o contexto, isso aqui era Paulo orando, amém? Era Paulo orando. Então, né, é que Paulo não passou e ele venceu. Então, eu e você, ele era filho de Deus. E o que é que ele tinha feito lá no passado dele? Eu não sei se você já passou por alguma situação e Satanás veio jogar na sua cara e dizer que você não construiu o seu futuro. Mas eu quero te dizer que Deus está no nosso presente e no nosso futuro, porque Ele nos resgatou. Se Ele nos resgatou, Ele não nos resgatou para nos fazer sofrer. Amém? Eu costumo dizer aqui na nossa igreja, quando nós levantamos alguém, nós acreditamos na pessoa. Nós não levantamos para derrubá-la depois. Amém? Deus não fez isso conosco. Ele não investiu em nossas vidas para depois nos abafar, nos derrubar e nos fazer não triunfar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos faz triunfar, Ele nos conduz em triunfo. Ele fez Jesus triunfar. Então, assim, se Jesus triunfou, eu e você, nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas do nosso Pai. Então, nós vamos viver bem nessa terra. Amém? A Bíblia diz, queridos, que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, nós veremos, é aqui na terra. Porque lá no céu nós não vamos precisar comprar, não. Aleluia! Nós não vamos precisar pagar boleto. Nós não vamos precisar pagar parcela de casa, de carro, de escola de criança. Nós não vamos precisar comprar roupa, calçado quando se desgasta, bolsa. Tanta coisa, né? Mulher compra. Vamos fazer a nossa lista e colocar dentro de Deus. Oh, glória! A nossa bolsa nova, o nosso óculos, nossa maquiagem, né? Então, assim, a Bíblia nos garante... Ai, Jesus, que coisa maravilhosa. Lá no céu a gente não vai precisar disso, né? Porém, enquanto estamos nessa terra, nós precisamos, Ele sabe disso e Ele vai nos suprir. Amém? Por quê? Porque Ele é um Deus supridor, é um Deus provedor. Ele é o nosso Jeová Jirei, o nosso Deus mais que suficiente. Ele sabe como nos suprir. Não vamos andar ansiosos por coisa alguma. Amém, mulheres? Eu sei que nós, mulheres, a tendência é a gente ficar mesmo ansiosa, porque nós temos uma mente, né, diferente do homem, não é verdade?
O homem, ele nasceu para prover, então ele trabalha e ele sabe que ali todo mês ele vai ter aquilo ali e ele planeja para aquilo ali. Nós mulheres, nós gostamos de ir mais além, não sei por que nós somos assim. Deus nos criou assim, bem criativa, né? Bem próspera na nossa alma, então nós desejamos muitas coisas, nós queremos muitas coisas e às vezes nós compramos muitas coisas, amém? Mas nós precisamos nos controlar, porque nós precisamos também ter domínio próprio, mas o nosso Deus e Pai, Ele tem prazer na prosperidade do justo. Quem é justo aí? Dê um aleluia, amém? Vamos lá para Gálatas 6:7. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele a quem instruiu. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que um homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Amém? Então a Bíblia nos garante que nós vamos colher se nós servimos a um Deus de paz, se nós vivemos para esse Deus de paz. E a nossa necessidade, é alguma necessidade física, é alguma necessidade às vezes até emocional, às vezes até de pessoas, queridos, né? Ele supre nossa necessidade. A Bíblia diz que nós não vamos estar só a vida toda. Ele nos deixou um consolador. Ele foi para o Pai, mas Ele enviou quem? O Espírito Santo. Ele está conosco. Então, se nós precisamos de orientação, Ele supre. Se nós precisamos de provisão, Ele supre. Se nós precisamos de direção, Ele nos dá. Então, nele nós temos todas as coisas. Ele tem o prazer de nos ver bem. Se a nossa necessidade é emocional, Ele supre. Se a nossa necessidade de pessoas, Ele também supre. Nós não vamos estar só nunca, porque Ele foi para o Pai, mas Ele enviou quem? Ele enviou o Espírito Santo. Ele está onde? Dentro de mim e de você. O Espírito Santo não está do nosso lado. O Espírito Santo não está depois da porta. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, a gente vem, Espírito Santo, chega aqui. Não, queridos, Ele já está em nós. Né? Então, o que é que nós precisamos fazer? Orar em língua. Se você não ora em língua, ora em português. Ele também te entende em português. Ele vai te ouvir. Ele vai nos ouvir. Mas a oração em línguas é uma oração poderosa que nem o diabo vai entender o que nós estamos falando. Porque se eu e você não entendem, ele é que não vai entender também. Amém? Então, nós precisamos estar nos enchendo dessa palavra. Buscando intimidade com o nosso Pai. Porque Ele é o nosso melhor amigo. Ele é alguém que nós podemos confiar, que nós podemos falar e saber que o que nós vamos falar para ele não vai sair por aí contando a ninguém que ele não é fuxiqueiro. Amém? Ele não é fuxiqueiro. Então, eu e você também não somos. Amém? E nós também podemos nos aconselhar com as pessoas certas. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de situações que às vezes nós não temos ninguém. Às vezes nós estamos em alguma pressão, passando por alguma coisa muito complicada e nós não podemos dizer a ninguém. Então, quem é que vai nos entender? Porque se a gente falar, ninguém vai entender. Então, Deus vai nos entender. E como é a minha ligação com o meu Pai? Direta, através de quem? Do nosso Espírito Santo, nosso amigo, o nosso ajudador fiel. Ele está sempre conosco. Amém? Então, é bom sim a gente ter pessoas para nos aconselhar. Por isso que nós temos liderança, por isso que nós temos as pessoas certas, por isso que nós temos pastores para que esteja nos aconselhando, esposa de pastores, não é verdade? Eu estou aqui, eu lhe amo, amém? Mas tem momentos que eu não vou estar com você de madrugada, né? Eu posso ter aconselhado de madrugada, mas se eu dormir, ele não dorme, ele está lá te aconselhando e te fortalecendo naquilo que você precisa. Então, precisamos, queridos, precisamos valorizar o que nós temos, tanto físico como emocional, como espiritual. A nossa prioridade, a nossa maior riqueza é espiritual. Então nós temos a palavra e essa é viva e eficaz, ela não muda. Ela não muda. Por que a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes? Como é que ela vai dividir alma e espírito se eu não alimento o meu espírito? Como é que a minha alma vai estar fortalecida se eu não alimento o meu espírito? Não tem lógica. Não faz sentido. Se o meu corpo, vamos lá, vamos pensar um pouco, né? Se o meu corpo está fraco,
se o meu corpo está com alguma necessidade, eu preciso saber qual é a necessidade do meu corpo, não é verdade? Então, às vezes é uma falta de uma vitamina, às vezes é sedentarismo. O sedentarismo é terrível, faz mal para a saúde, faz mal para o corpo. O corpo reclama quando você esforça ele e ele não consegue, como quem tivesse com um carro sem combustível. Você precisa começar a investir no seu corpo, amém? Porque nós precisamos apresentar o nosso corpo diante do nosso Pai irrepreensível, e nós precisamos estar bem nas 3 dimensões, que nós não pensamos nisso. Mas é importante nós pensarmos nisso, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, o nosso corpo, ele precisa estar bem. Se o meu corpo não estiver bem, a minha alma não vai estar bem. Se a minha alma não estiver bem, meu corpo não vai estar bem. Mas aqui, ó, o espírito, eu preciso que o meu espírito esteja o maior, o mais fortalecido precisa ser o espírito. Então, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Amém? Então, se a gente não comer, se a gente não cuidar do nosso corpo, ele vai chegar um momento de reclamar e nós vamos precisar cuidar dele. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, fortalecer a nossa alma através do nosso espírito. Mas o nosso corpo não é espiritual, o nosso corpo é carnal. Amém? Carne. Eu estava aqui está marcado, né? Na mesa, eu com o braço, tudo em mim marca muito rápido. Se eu passar e bater, encostar numa porta, na maçaneta da porta, meu braço fica roxo. Então, assim, nós precisamos entender os limites do nosso corpo. Qual é o limite do seu corpo? Você precisa entender, né? Da mesma forma, você precisa entender até quando, até como você consegue ficar, por exemplo, sem congregar. Não é saudável a gente ficar sem congregar, queridos. Eu quero falar um pouquinho sobre o congregar online. Não existe congregar online. O online é para aquele que está, por alguma situação, realmente não pode ir. Mas não é uma opção. Não, hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar online. Não, queridos, não é isso. Esses momentos de mulheres, por exemplo, nós estamos fazendo online porque nós estamos fazendo outras programações na igreja. Reuniões, consagrações, às vezes uma visita, o discipulado, outras coisas. Então nós precisamos, né, realmente ter mais tempo para outras coisas. Por isso nós estamos fazendo online. Mas nós vamos também estar presencial. Então fica ligado nas redes sociais que nós vamos ter sim os nossos momentos presenciais. E é importante que nós estejamos juntas, nos abraçando, nos vendo, comendo junto, está nos fortalecendo. Como é bom esse momento, não é verdade? Então, esteja assim, se fortalecendo, esteja bem em todas as áreas. Então, não fique somente, né, na vida online. Amém? Não fique somente na vida online. Nós passamos por uma pandemia, mas nós não estamos mais nela. Você pode dizer comigo, diga, nós passamos da pandemia, nós não estamos mais nela. Então, o que é que ela nos deixou? Uma bela reflexão, né? O que é que a pandemia nos deixou como um vestígio? Nós precisamos estar equilibrando isso, queridos. Nós precisamos estar equilibrando, nem muito, nem tão pouco. Amém? A pandemia, ela veio para nos trazer, a plano de Satanás, a nos trazer uma derrota, mas nós somos inteligentes e nós, dentro da pandemia, nós nos descobrimos, nos reinventamos, não é verdade? Aprendemos coisas novas, aprendemos a estar online, aprendemos a ser tecnológicos, aprendemos a valorizar quem está distante. Não é verdade? Às vezes a gente está com alguém, um familiar que está distante e a gente não conseguia ter muito contato, tendo tantas ferramentas que a gente não valorizava. Mas a gente aprendeu dentro dessa pandemia isso. Só que hoje não existe mais uma pandemia. Hoje nós podemos nos ver, nos abraçar, estar sentado, né, recebendo a unção fresca, tangível ali, presencial. Então nós precisamos estar também presenciais. Amém? É claro que a tecnologia ela vai mais rápido, ela vai mais longe, aonde nossos pés não podem alcançar, e isso é importante. Mas isso não pode ser a minha rotina. Amém? Isso não pode ser minha rotina de vida. Como é que a minha alma vai estar bem, eu isolada em casa o tempo todo, online? Não vai. Amém? Não vai. Então nós precisamos do aconchego de um do outro. É assim que nós fomos criados pelo nosso Pai. Ele nos criou para termos comunhão com Ele, com os irmãos.
Então o isolamento social já passou, graças a Deus. Vamos lá para João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele é o nosso bom pastor, né? Jesus, ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Para quê? Para que eu tenha vida em abundância, para que eu tenha a paz, que excede todo entendimento. Então, nós precisamos estar fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Mas nós não vamos estar se nós estivermos totalmente isolados. Passando quantas vezes, né? Já aconteceu algumas situações comigo de ter uma pessoa do meu lado passando por alguma necessidade e não me contar, eu não saber como eu vou ajudar. Eu não sou Deus, você não é Deus, mas se nós podemos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. O que nós não vamos fazer, o que nós não podemos fazer, nós vamos orar. Nós vamos crer junto, vamos unir forças, vamos juntar a nossa fé e vamos estar fortalecendo umas às outras. Então nós precisamos estar nos vendo também, amém? Mas aproveita esses momentos que nós estamos online para você alcançar a sua amiga, que você chama para a igreja e ela não vem, amém? Isso é também vida em abundância, é você frutificar também. Ele tem prazer em nos ver bem, ele tem prazer na nossa prosperidade. Então o que nós temos não é só para nós, não é verdade? Vamos lá para 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, quantas e quantas pessoas às vezes a gente não vê quando prospera, quando tem dinheiro, a primeira pessoa que deixa, a primeira coisa que deixa é a igreja. Não deixei Deus. Não deixei Deus, certo? Aí deixou a igreja. Se ir à igreja, se congregar à igreja, né? Se congregar, era o costume de Jesus. Eu e você, nós precisamos congregar. Nós não vamos morar na igreja. Eu sou a esposa do pastor, não moro na igreja. Embora eu venha todo dia para a igreja. Se eu não vinha para a igreja, eu estou resolvendo alguma coisa de onde? Da igreja. Então, essa é a vida que eu estou tendo, né? Essa é a estação que eu estou vivendo. E graças a Deus que Deus me confiou isso, não é verdade? Mas eu tenho momentos que eu preciso me fortalecer. Tem momentos que eu venho. Eu poderia estar todos os cultos ministrando, só eu e meu marido. O pastor, não, nós não pensamos assim. Não faz parte da nossa visão verbo da vida. Nós não fomos ensinados assim, então nós não vamos praticar assim. Nós vamos levantar pessoas. Nós usamos a igreja para quê? Nós falamos isso direto em reuniões, ensinamos isso a todo mundo. Usamos a igreja para desenvolver quem? Você. Então nós precisamos estar juntos. Como nós vamos lhe desenvolver se você não está junto? Não é verdade? Como você vai prosperar se a sua alma não estar bem? Nós começamos o versículo falando de quê? Que nossa alma, né? O que é que ele deseja? Que tudo vá bem. Como que? Como a nossa alma está próspera, como nossa saúde está bem, como nós pensamos, como nós nos desenvolvemos. Então nós precisamos um dos outros, queridos. Nós precisamos umas das outras, nós nos fortalecemos. Então nós precisamos encontrar confiança umas nas outras. Não é verdade? Da gente precisar, eu estou precisando de oração, vamos orar. Aí você vai e diz para outra pessoa, mas você já viu fulana, ela me procurou para orar e aconteceu isso e isso na vida dela, eu não acredito que está acontecendo isso com ela, mas não foi esse o propósito foi como? O propósito foi o quê? Orar. Quem precisa saber? Deus, aleluia, somente Ele. Então nós precisamos também ser frutíferas, ser prósperas nisso também, de guardar aquilo que nós ouvimos. Nem tudo que nós ouvimos nós vamos estar falando. Isso também é viver uma vida em abundância. Como? Frutificando. Alguém pode confiar em mim porque eu vou guardar alguma coisa. Amém? Alguém pode confiar em você porque você vai guardar alguma coisa. Não há ponto disso ser nocivo. Tem coisas que é preciso falar para que seja ajudado também. Mas também não é tudo, não é verdade?
Todas as minhas necessidades são supridas de acordo com a riqueza de Deus em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 4, vamos para lá. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, Ele é glorificado quando as minhas necessidades são supridas. Se eu não estou bem, se hoje eu estou triste, vamos dizer, eu estou triste, Ele é a alegria. A alegria é o fruto do Espírito. O Espírito Santo está lá dentro de nós. Ele nos alegra, Ele nos dá motivos. Precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Ele nos traz à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que pode nos alegrar, as promessas dele no futuro. Nós temos visto o diabo tentando tanto contra a vida de tanta gente, homem, mulher, criança, idoso, todas as idades, não escolhe idade, né? O ser humano é o alvo. Mas eu quero te dizer que o ser humano já foi alvo de quê? De prosperidade, conquistada por quem? Por Cristo Jesus. Então nós precisamos confiar naquele que tudo pode. Em momentos difíceis, que a gente olha e diz: Senhor, eu não tenho ninguém com quem eu posso contar nessa situação. Tenho muitas pessoas para outras situações, mas nessa situação sou eu e você. Então, Pai, você pode. Eu não posso, mas em Ti eu posso todas as coisas. E você pode todas as coisas, porque eu estou acreditando. Crie, por isso falei. Então, quer dizer, é importante sermos colaboradores do nosso Pai. Amém? Sermos contribuidores daquilo que Ele quer fazer na terra, em todas as áreas. Mas nós não somos um computador, não é verdade? Quando a gente fala de ser colaboradores, não é que Deus ele nos usa. Ah, Deus só me usa para a sua obra. Não, Ele nos usa para o louvor dele. Amém? Então, para a sua obra é um detalhe. Que nós fomos criados para frutificar, amém, glória a Deus. Mas eu preciso estar bem na minha vida e Ele tem interesse disso. Mas eu não preciso abandonar uma vida espiritual. Eu não preciso abandonar o congregar, eu não preciso abandonar Deus por causa do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro. Porque na terra a gente precisa de dinheiro. Só que o amor ao dinheiro, eu amo mais o dinheiro. Então aqui está o meu dinheiro, então eu amo mais o meu dinheiro, é o meu tudo. Não, queridos, não é o nosso tudo. Dinheiro não é o nosso tudo. O nosso tudo é o nosso Pai. Porque um dia tudo aqui vai se passar. Um dia, quando nós subirmos, glória a Deus e aleluia, que nós vamos subir, nós não vamos estar na tribulação, todo mundo aí brigando por tudo e vivendo o inferno, né? E nós não vamos estar aqui. E o que nós conquistamos foi para a glória dele, mas vai ficar aí. Amém? Vai ficar aí. Eu não quero ficar aqui para ficar com a minha casa, não. Eu quero subir. Você quer? Conquiste, viva como o melhor da terra, mas não se apegue a isso. Porque isso vai passar, isso vai ficar aí. Mas não significa que eu não posso ter uma casa. Jesus tinha uma casa. Amém? Jesus tinha uma casa. Leia os evangelhos e você vai encontrar. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus tinha uma casa. Ele viajava, ele tinha uma casa. Ele era próspero. Jesus não era pobrezinho. Jesus somente, ele nasceu numa manjedoura porque a hospedaria estava lotada. Não é porque Jesus não tinha dinheiro, ele era pobrezinho. Jesus era tão pobrezinho. Está vendo o exemplo que Jesus deixou? De humildade, coitadinho, bichinho de Jesus. Jesus era pobre. Não, Jesus não era pobre. Aleluia, Jesus era rico, ele tinha dinheiro e a hospedaria estava cheia, não tinha hospedagem, ele tinha que nascer. Chegou a hora de nascer. Quem aqui é mãe? Quem aí é mãe? Quando o menino chega a hora do menino nascer, não tem lugar. Ele não escolhe lugar, ele simplesmente quer nascer. Jesus foi do mesmo jeito. Ele tinha que nascer, chegou a hora dele nascer e ele não podia esperar. A mãe dele, Maria e José, não poderiam mais estar esperando. Estar procurando, andando pela terra, procurando um lugar para ele nascer. Amém? E nem por isso fez de Jesus um pobrezinho, um coitadinho, um bichinho. Não, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, ele é a imagem do nosso Pai. Jesus, ele é tudo nessa terra, queridos. Então, ele tinha tudo também. Então, eu e você, nós podemos ter. E isso não ser um alvo de pecarmos. Amém?
Nós podemos ter. Agora, o problema de alguns é quando prospera, abandona logo a igreja, abandona logo o servir, fica frio e ao invés de ir para um culto, vai para outro lugar. Amém, queridos? Eu não estou falando isso mandando recado para você, mandando recado para ninguém, de jeito nenhum. Eu estou dando alguns exemplos de algumas coisas que já aconteceu e creio que não é nem aqui. Amém? E creio que nem é aqui, é lá do outro lado do Atlântico. Em nome de Jesus. Eu creio que você é fervoroso e fervorosa. Eu creio que você é dedicada ao Senhor. Amém? Então o dinheiro não te compra. O dinheiro não compra a tua salvação. Aleluia! Oh, glória, Pai. Obrigada. Deus me abençoa e faz com que eu seja uma bênção para outros. Vamos lá para Gênesis 12, 2. Qual é o sentido de prosperar financeiramente? É somente para eu viver em abundância, eu ter minha vida, eu estocar, deixar minha poupança bem cheia, bem lotada. Isso também é importante, mas a Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Então ele tem um propósito para o qual ele nos prospera. É para abençoar outros também, para sermos uma bênção. Amém? Gênesis 12, 2, ele fala: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Então ele nos chamou para sermos uma bênção. Nós podemos ser uma bênção também ofertando. Nós podemos ser uma bênção na vida de outras pessoas, servindo as pessoas. Nós podemos ser uma bênção cuidando das pessoas, orando pelas pessoas. Às vezes a gente só precisa orar. Tem coisas que a gente não vai fazer nada, a gente não vai conseguir, mas ele consegue e ele conta comigo e com você para estar orando. Então tem coisas que nós aconselhamos, mas tem coisas que nós vamos somente orar. Amém? Dou e me é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Está lá em Lucas 6, vamos falar? Lucas 6,38. Nos Evangelhos, Evangelho de Lucas 6,38. Dai, e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é importante sermos justos. Se nós damos, nós recebemos. Ele não está com os olhos fechados. Tudo que nós fazemos para ele está vendo. Eu acredito, às vezes me vem essa imagem, quando eu me lembro, que é daquele versículo que diz: nosso trabalho em Deus não é em vão. Nosso trabalho nele não é em vão. Então, eu acredito, queridos, isso é algo meu e de Deus, isso não tem na Bíblia não é heresia. Amém? Isso é algo que eu imagino, para mim, de que o Senhor está lá sendo contabilizado. O Senhor tem lá anotado tudo que Daniele faz. Ele tem anotado tudo que você faz. Por isso que é importante fazermos coisas boas, porque Ele está vendo. Quando ninguém está vendo, Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Amém? E a recompensa um dia vai chegar. Às vezes, nós estamos passando por momentos difíceis e nem sempre é uma colheita. Às vezes, na verdade, quando nós fazemos coisas boas e vem coisas ruins, é perseguição. É o diabo querendo nos enganar, nos tirar do propósito, nos enganar e nos distrair e nos tirar daquilo que Deus tem para a gente, no futuro, no presente e no futuro. Amém? Então vamos estar vigilantes, sóbrios, porque o diabo está em derredor, procurando a quem tragar, e ele não vai nos tragar, porque ele não é poderoso. Poderoso é Deus. Amém? Deus supre tudo ricamente e incessantemente para minha satisfação. 1 Timóteo 6. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, aleluia, na estabilidade da riqueza, mas em Deus, oh glória, em que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Amém? E ele continua: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então, para que eu ficar rica se eu só quero guardar? Para que eu quero tanto dinheiro
Se eu só quero para mim. Se alguém está passando necessidade, não posso. Não vou dar não. Eu não posso, eu não tenho, eu não posso dar não, porque eu tenho que guardar. Queridos, eu sei que a gente precisa guardar, mas tem momentos que nós temos semente. A Bíblia diz que Ele dá pão e Ele dá semente. A semente é da nossa mãe, não é para nós. A semente é para plantar. Quem sabe aqui que uma semente de milho não é para a gente comer a semente? A gente come o milho, não é verdade? A gente não come a semente de milho. Quem aqui vai comer uma semente do feijão? Você vai comer o feijão quando ele já brota e ele se torna feijão. Amém? Então nós não vamos comer a semente, embora alguns grãos sejam sementes. Eu não estou falando disso. Não vamos misturar as bolas. Amém? Mas nós não comemos a semente. Nós não comemos o caroço da manga. Nós comemos a manga. Nós usufruímos da fruta e não da semente. Então a semente que Deus nos dá, o que é semente e é inegociável, queridos. Princípio é inegociável. Se Ele disse dá e dá-se-vos-á, é porque é um princípio. O dá é um princípio. Então eu entrego meu dízimo confiando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Eu entrego minha oferta compreendendo que o coração generoso prosperará. Então eu preciso confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Tem coisas que não dá pra gente financeiramente agora. Não significa que é um não de Deus. É um espere. O não de Deus também é um espere. Espere mais um pouco. E Deus tem suas formas de nos suprir. Às vezes nós ganhamos, às vezes nós, sei lá, coisas extras chega para nós. O extra de Deus chega para nós. Assim, nem tem explicação, entendeu? Nem tem explicação. Nem tem explicação. Se eu olhar para a minha vida hoje, o que eu era lá atrás, antes de Cristo, o que eu era antes de 2003, que eu tenho 20 anos de crente. Então, o que eu era em 2003, sem Cristo, era doente, era com uma mentalidade de pobre, uma mentalidade de que eu não podia, uma mentalidade de que eu não tinha, uma mentalidade de uma expectativa que não existia. E Ele mudou a minha sorte, então Ele mudou a sua sorte, querida. Ele mudou a sua sorte. O que hoje você não tem, não significa que você não vai ter. O que hoje nós não temos, não significa que Ele não vai nos dar. Vai chegar. Diga aí no seu lugar, diga, vai chegar, tudo que eu preciso vai chegar. Amém. E o que eu preciso, Senhor, fazer para que isso chegue? Nós podemos apresentar nossas razões diante de Deus. Nós podemos apresentar a Ele, a razão. A Bíblia fala sobre isso, lá em Isaías, amém? Nós podemos apresentar a Ele as nossas razões. E Ele vai nos responder, e Ele vai manifestar a sua bondade sobre nossa vida. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia certamente é com certeza, nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Então vai nos seguir. Tem coisas que na nossa vida pode ser que a gente não tenha, não consiga no natural, não tem como conseguir isso, mas vai chegar. Amém, aleluia. Vai chegar, queridos. Quem éramos nós antes de Cristo? Pensa aí. Quem era eu? Pobrezinha era mesmo, sem Cristo era mesmo, pobrezinha mesmo. Oh Jesus, obrigada. Você nos resgatou. Vamos lá para Salmos 35. Salmos 35, 27. Nós estamos já terminando, então aproveita esse tempo aí. Se liga, fica aí bem juntinha. Salmos 35, 27. Cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais ou que tem alegria na prosperidade do seu servo. Quem é servo de Deus aí que está me ouvindo? Você é servo? Você é serva? Pronto, aleluia, glória a Deus, Ele tem prazer na nossa prosperidade. Amém? Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele está cuidando de algo que nós não podemos cuidar. Da nossa própria vida. Tem coisas que nós não conseguimos. Senhor, eu não consigo isso aqui. Eu entrego a Ti. Entregue mesmo. Não vá lá pegar de vez em quando. Senhor, eu te entrego isso aqui. Não, mas Senhor, não é melhor eu te ajudar? Não precisa, não precisa. Aleluia.
Ele tem hora que ele não precisa de nossa ajuda. A nossa ajuda é obedecer, queridos. A nossa ajuda é ficar no lugar que ele quer que a gente fique, de confiança nele. E esse lugar é um lugar espiritual. E é independente. Ah, não estou prosperando aqui, eu devo ir para ali. Nem sempre. Nem sempre nós precisamos sair de um lugar físico para prosperar. O prosperar primeiro é aqui, ó, na nossa mente. Ele nos faz prosperar no campo ou na cidade. A Bíblia diz que nós seremos benditos no campo ou na cidade. Nós seremos benditos porque nós somos filhos. Nós estamos obedecendo. Então a bênção vai nos seguir. Tem situações, tem direções, tem chamado que nós vamos sair de um lugar para o outro. Amém. Mas acerca de prosperidade, ele nos faz prosperar aqui ou ali. Ele nos faz prosperar no campo ou na cidade, queridos. Isso não significa que nós vamos agora assistir a televisão, vamos nos sentar numa cadeira de balanço ou numa rede e nós vamos ficar aqui esperando a prosperidade me alcançar. Não é isso. Tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que você vai precisar fazer. O mínimo é trabalhar. A Bíblia diz que não trabalha não come. Então a gente precisa comer, né? Vamos trabalhar e vamos deixar o resto com o nosso Pai. Mas não vamos abandonar a nossa fé. Não vamos abandonar o congregar. Não vamos abandonar o servir. Porque nós precisamos trabalhar. Nós não conseguimos. Uma vez eu ouvi uma frase de Eliezer Rodrigues. Quem conhece ele aí sabe que é um homem de fé. E uma vez eu ouvi uma frase dele. Eu descobri que eu posso orar, trabalhar e cuidar da obra. Então nós podemos, nós vamos conseguir orar, trabalhar, cuidar da obra dele. Amém? Ele sabe, ele nos confiou. Os discípulos de Jesus, nenhum discípulo era desocupado. Todos os que ele chamou foram ocupados e todos prosperavam. Lucas era médico. Todos tinham uma profissão bem-sucedida. Pedro era pescador, mas ele tinha uma profissão. Que a gente só lembra de Pedro na parte negativa que ele negou Jesus. Mas ele tinha uma profissão, ele era bem sucedido. E ele deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Por causa de quê? De um propósito que Deus chamou ele para fazer. Mas ele trabalhava. Amém? Paulo, ele para não ser pesado a ninguém, ele trabalhava, ele construía tendas. Então Paulo, ele tinha ofertas que ele recebia. Mas Paulo não vivia dependendo de oferta de ninguém, não. Nós precisamos trabalhar, queridos, para prosperar. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós conseguimos, eu vou repetir, nós conseguimos trabalhar e servir, congregar, nos edificar, cuidar da nossa casa. Nós conseguimos. Nós somos um ser trino. Vamos desfrutar dessa trindade. Amém? Nós somos um ser trino, queridos. A trindade está conosco. O nosso espírito estando fortalecido, nossa alma estando fortalecida, nosso corpo estando bem, nós vamos conseguir fazer tudo o que ele deseja que nós façamos. É importante cuidarmos das 3 áreas da nossa vida. Amém? Das 3 dimensões. Tem um livro, O Homem em 3 Dimensões. Eu aconselho você comprar esse livro. É muito bom, um livro fininho, que fala sobre algumas coisas e talvez você se encontre em algumas situações que você precisa. É bom você ler. Amém? Recebemos de Deus, isso aqui é um grifo do livro que eu vou ler, só vou ler ele, esse pedacinho mesmo, que eu achei muito interessante. Recebemos de Deus de acordo com a nossa fé, de modo que é crucial para nós desenvolvermos uma mentalidade correta na área da provisão. Não se contente com a falta em sua vida, em vez disso, tenha expectativa de abundância, de achar com a palavra de Deus e entender que Ele nos fez prósperos. Ele nos fez para prosperar. Quando Ele fez o homem lá em Gênesis, Ele disse o quê? Crescer e o quê? Multiplicar. Ele não disse diminua, divida. Ele disse multiplicar. Então, quando nós multiplicamos, nós temos para dar. Amém? Mas Ele não disse cresça, viu? Cresça e fique só nesse quadrado, é só para você. Afinal de contas, você precisa ser próspero, você precisa ser luz, precisa mostrar uma prosperidade. Então, se você der, você vai ficar assim, não. Ele não disse isso. Ele disse crescer e multiplicar. Multiplicar significa ter muitas coisas. O que é uma multiplicação? A gente aprende isso lá na 5ª série, né? A gente aprende isso lá, no comecinho. Na 5ª série não, a gente aprende isso, acho que na 1ª e na 2ª. A gente aprende isso na escola. Apaga tudo, Jones. A gente aprende na escola multiplicar.
2 mais 2 são 4. 2 mais 2 não são 2. 2 mais 2 não são 1. 2 mais 2 são 4. Então, nós temos para multiplicar. Nós temos panos para nossas mangas para multiplicar. A Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Nós precisamos ter um coração generoso. Às vezes nós não temos. Nós não enriquecemos porque nós não temos esse coração generoso, porque nós queremos só para nós. É importante a gente desenvolver isso, amém? Efésios 3:20 fala: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder da fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Amém? Queridos, eu já passei por situações na minha vida, eu não vou passar mais não. Não vou mais passar. Mas eu já passei em situações na minha vida que eu tinha que escolher se eu ia para a igreja ou se eu comprava o leite de Isaac. Ele era pequenininho, a gente morava numa cidade maravilhosa, em Maceió. E não trabalhávamos, eu estava com ele pequeno, não tinha como trabalhar. E só nós trabalhávamos, fazíamos eixos, e enfim, foi um tempo muito diferente da nossa vida, eu posso dizer. Mas Deus nos encontrou em todos os lugares que nós estávamos. E eu tinha que escolher, e eu dizia, eu sempre fui de congregar, desde que eu me converti. E eu dizia, Senhor, eu não quero deixar de congregar, a gente mora longe da igreja. Eu preciso alimentar meu filho, mas eu não quero deixar de congregar. Levanta situações favoráveis, e Deus levantou um homem de Deus chamado Pastor Saulo. Hoje ele está com a igreja lá em Antares, em Maceió. E foi um homem de Deus, e Grace, que é a esposa dele, que nos deu carona e nos levava todos os domingos para a igreja. E Jones fazia o rema e Deus supria a necessidade, levantava carona. Enfim, a gente via milagres, mas nós não deixávamos de estar congregando. De jeito nenhum. Nós não deixávamos de estar indo para a casa do Senhor, tendo ou não tendo. Amém? E vamos para Salmos. Já estamos em Salmos, né? Salmos 115, 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto o pequeno como o grande. Então, Ele é aquele que nos abençoa. Independente da nossa posição ministerial, independente da nossa posição na terra, na sociedade, Ele nos abençoa. Porque nós somos filhos, porque nós tememos ao Senhor. Ele nos abençoa independente da nossa posição, do maior ao menor. Nós somos filhos. E Ele tem prazer na nossa prosperidade. Ele tem prazer em nos ver bem, em todas as áreas. Amém? Salmos primeiro, vamos lá. Como eu gosto desse Salmos. Nesse tempo que nós moramos lá em Maceió, já ia para o rema e eu ficava com Isaac, orando, né? Dava o jantar de Isaac, dava o jantar dele, de Isaac, ele ia para o rema. E era muito distante o rema da onde a gente morava. Não dava para ir a pé, e Deus ia suprindo, amém? E eu ficava lendo esse versículo, declarando esse versículo acerca do meu marido. As portas de emprego não se abriam naquele lugar. As portas de emprego não se abriam naquele lugar, e a gente nunca entendeu por isso, por causa que as portas de emprego não se abriam naquele lugar, e a gente não murmurava. A gente entendia que a gente estava ali por um propósito, e Deus ia suprir, e trabalho chegava. Eu não quero mais passar por esse tempo, não vou mais passar, amém? Mas eu declarava os Salmos primeiro, o tempo todo. Era antes descendo as escadas, a gente morava em apartamento, a gente tinha sido contemplado com apartamento. E Deus fez milagres naquele lugar. Deus nos favoreceu, o povo sempre nos deram um apoio. O tempo que a gente passou lá, meu Deus, nem sei como agradecer aquele povo isso não. É Deus mesmo quem recompensa, né? E eu declarava, a partir do momento que ele fechava a porta, eu dizia, vai em paz. Eu ficava, Pai, obrigado. Porque Janderson esse homem do Salmo primeiro, ele é bem-aventurado. Ele é um homem bem-aventurado, ele teme a ti. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não anda na roda dos escarnecedores. E tudo que ele faz prosperará, nada vai nos faltar. E eu ficava declarando, lia para Isaac dormia comigo no colo, eu lendo. E foi um tempo de muita intimidade com o Senhor. Às vezes as pessoas passam por algumas pressões que eles se afastam de Deus. Que pena, meu Deus.
Eu me emociono ao me lembrar dessa situação. Porque foi um tempo que eu tinha tudo para me revoltar e não entendia. Eu estava numa cidade estranha, não entendia porque as portas não se abriam e eu tinha tudo para me revoltar e dizer, vamos voltar. E a nossa família ligava e dizia, volta, o que é que vocês estão fazendo aí? Não fiquem aí passando necessidade. O que a gente tem, a gente divide. Coisa de família, você sabe disso, né? E eu dizia, pai, nós estamos aqui por um propósito, nós não vamos perder o propósito, nós não vamos retroceder, nós vamos cumprir o tempo que você tem para nós. Se é só esse ano, nós vamos ficar só esse ano. Se você quer que a gente volte, nós vamos voltar. E nós planejamos ir para outra cidade e chegou um determinado dia em oração, a gente se consagrando em casa, nesses momentos de orações que a gente tinha, Deus disse, volte para Campina. E a gente nunca pensou em voltar para Campina. Deus disse, volte para Campina. Faça a escola de ministro e siga no chamado. Queridos, aquilo foi tão forte. A gente tinha um apartamento e a gente deixou. Mas a Bíblia diz, queridos, aquele que deixar pai, mãe, terras, casas, acho que você já viu esse versículo, né? Se não viu, procura aí. Ele nos dará 100 vezes mais nessa vida. Então Ele nos deu. Hoje nós temos nossa casa. Nós estamos cumprindo o chamado que Ele tem para nossas vidas. Ainda tem muitas coisas para acontecer dentro desse chamado. Principalmente na minha vida. E vai acontecer no tempo dele. Mas eu estou sossegada no Senhor. Tudo está bem com Ele. E Ele sabe a hora certa. Não é verdade? Mas nós nunca murmuramos. De pensar em desistir, de pensar em... Já pensamos, na verdade, sim em desistir, mas não desistimos, né? Então, assim, a gente nunca deixou o Senhor, nunca deixou de congregar. A gente sabia que a gente precisava. Quando nós congregamos, grava isso, quando você congrega, não é o pastor que precisa que você congregue. Você precisa congregar. O pastor, a esposa do pastor, a liderança, ela vai se alegrar em ver você na igreja. Mas você vai congregar porque você precisa. Nós precisamos nutrir essa mentalidade. Eu congrego porque eu preciso. Eu sou uma brasa e eu não posso estar fora do fogo. Amém? Eu sou uma brasa viva do Senhor. Eu não posso estar fora do fogo. Eu preciso congregar. Nós congregamos porque nós precisamos, queridos, nos alimentar. Não é a igreja que precisa. É claro que a igreja é maravilhosa quando a igreja está cheia, está lotada. Mas o propósito da igreja estar cheia e lotada é alcançar e fortalecer sua vida. Então você precisa congregar. Você precisa estar congregando. Eu não ia falar sobre isso. Eu não sei porque eu estou falando sobre isso. Você está recebendo. Alguém está aí recebendo. Então se fortalece nisso. Salmos 27, 13. Nós vamos estar já concluindo. Eu creio que verei. Você pode repetir comigo no seu lugar aí onde você está? Salmos 27, 13. Vamos repetir. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-te o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, queridos, eu não sei o que é que está te afligindo hoje. Nós encerramos com isso. Eu não sei o que é que está te afligindo hoje, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto eu e você pensa e pede, Ele tem além e mais, porque Ele é Deus. Então, vamos estar nessa confiança desses dois versículos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, no Senhor. Então espera, mas tem bom ânimo enquanto você espera. E o que você faz enquanto espera? Vai frutificando, vai entrando pelas portas que Ele vai abrindo para você. Amém? Vai entrando pelas portas que Ele mesmo vai estabelecendo para a sua vida. E o mais Ele fará. Amém? Um beijo no coração, amo você. E eu sei que você foi fortalecido nessa noite. Eu sei que você vai estar, escuta de novo quantas vezes você precisar, queridos. Às vezes nós não ouvimos porque nós queremos ouvir somente o que nós queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir o que nós precisamos ouvir. Deus sabe o que nós precisamos ouvir. E aquilo é como a vitamina, o alimento natural que eu preciso e eu não gosto, por exemplo. Né? Eu gosto de tudo, mas eu não sei você, se você gosta de verdura, de fruta, de feijão, de carnes, e de sucos e de águas, e de tomar vitaminas. Às vezes a gente acha que tomar um suplemento
é pecado porque é um remédio. Não, suplemento vitamínico é vitamina. Já está dizendo, é vitamina. Se seu corpo precisa, cuide do seu corpo. Não vai morrer porque você acha que é pecado tomar vitamina, um remédio. Não é remédio. A palavra de Deus é um remédio falível. Não é remédio. Amém? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de um alimento espiritual maravilhoso, mas nós precisamos do nosso corpo. Então, cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Não deixe seus hormônios baixarem. Suas taxas baixarem a ponto de você pegar uma depressão, uma ansiedade ou qualquer outra coisa. Amém? Então, não deixa de congregar, não deixa de se cuidar, não deixa de se fortalecer. Amém? Amo você, estou aqui para te ajudar no que você precisar, naquilo que estiver ao meu alcance, o que não estiver eu vou orar e Deus vai fazer. Então se fortalece no Senhor, esteja ligada na raiz do Senhor. Amém? Vamos estar arraigados nessa videira, dando fruto para aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Porque daqui a pouco nós não vamos mais estar na terra, nós vamos subir, o que nós vamos levar o que nós fizemos. Então é bom a gente fazer coisa boa, porque as coisas ruins, elas só serão queimadas. Então as coisas boas é aquilo que vai nos dar um galardão. Então nós precisamos nutrir uma mentalidade de que Deus é o nosso provedor em todas as áreas. Então que você seja fortalecido nessa noite, que você tenha recebido da parte de Deus. Nós somos canais de Deus para a sua vida e nós precisamos estar arraigados, andando em amor, unidos com o propósito que Ele tem para nossas vidas e para a sua vida em nome de Jesus. E o mais Ele fará. Amém? Um abraço, amo você.